Olá, aqui é a Kerlin e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os índices de liquidez. Esses índices, eles são usados para análise do balanço da sua empresa, análise do balanço patrimonial, da situação financeira da sua empresa. Então, muitas vezes, quando um cliente vai participar de uma licitação, nas licitações, os órgãos costumam pedir esses índices de liquidez, né? E o cliente me pergunta, mas Kerlin, o que significam esses índices de liquidez? O que significa esse número acima de 1, abaixo de 1? Para a gente poder entender o que significam esses índices, eu preciso primeiro te explicar como que funciona o balanço patrimonial da empresa. Então, o balanço patrimonial é basicamente uma foto da sua empresa, uma foto da situação patrimonial da sua empresa naquela data. Então, o balanço patrimonial ele se divide entre ativo e passivo. No ativo, nós classificamos todas as contas que representam bens e direitos da sua empresa. Então, por exemplo, um bem da sua empresa, um imobilizado é um bem da sua empresa. Se você tem lá na sua empresa um veículo, um terreno que esteja aqui classificado no imobilizado, ele é um bem da sua empresa. O valor que você tem em caixa lá é um bem também que você tem. Já a sua conta de clientes, contas a receber, é um direito que você tem direito a receber aquele valor, certo? E o passivo? No passivo, então, estão classificados as suas obrigações, as obrigações que a sua empresa tem com terceiros ou com os sócios, né? E tanto o ativo quanto o passivo, eles são divididos entre circulante e não circulante. Basicamente, os ativos circulantes significa aquilo que vai ser realizado no decorrer do ciclo operacional da sua empresa. O que é esse ciclo operacional? É o período que você tem desde a sua compra lá da sua mercadoria ou da sua compra da sua matéria-prima até você vender e receber essa mercadoria, esse produto que você industrializou. Então, esse é o ciclo operacional da sua empresa. Então, tudo aquilo que vai se realizar dentro desse ciclo operacional da sua empresa, ele é classificado aqui no ativo circulante. Agora, o que não for se realizar dentro desse período, desse ciclo, nós classificamos aqui no ativo não circulante. Então, aquilo que é realizável a longo prazo, os investimentos que você tem, o seu imobilizado, se você tem um carro, um terreno, provavelmente você não vai vender nesse período de um ano e pouco, né? E o passivo, então, é a mesma coisa. Aquilo que você vai liquidar dentro desse período, desse ciclo operacional, seriam, por exemplo, os fornecedores que você tem a pagar, as obrigações trabalhistas, tributárias, etc., que você vai incluir de acordo com as contas que você tem para pagar na sua empresa, né? E o não circulante, aquilo que você tem para liquidar após esse período do ciclo operacional da sua empresa, que geralmente são empréstimos e financiamentos que é feito a longo prazo. De repente você faz lá um empréstimo ou financiamento para pagar em 3 anos, 5 anos, seria classificado aqui então no não circulante, certo? E o patrimônio líquido, então, que está basicamente aqui o capital social, as reservas, ajustes de avaliação patrimonial e prejuízo acumulado se houver. Basicamente, fiz um resuminho aqui do que contém no balanço patrimonial para que você possa entender melhor esses índices de liquidez. Então, por exemplo, quando eu falo que eu preciso de um índice de liquidez corrente maior que 1, o que isso significa? Significa que eu vou dividir o meu ativo circulante pelo meu passivo circulante e tem que dar pelo menos um resultado. Então, digamos que o meu ativo circulante aqui seja 100 mil e o meu passivo circulante 100 mil. 100 mil dividido por 100 mil dá 1. Significa que se eu liquidar aqui os meus estoques, se eu vender tudo, receber todas as minhas contas e sacar o dinheiro do banco, mais aquilo que eu tenho caixa, eu tenho condições de pagar os meus fornecedores, as minhas obrigações e tudo aquilo que eu preciso pagar a curto prazo. Então, esse índice de 1 significa que eu tenho exatamente esse valor. Agora, se esse índice for menor que 1, isso significa que mesmo eu vendendo os meus estoques, recebendo as minhas contas e tirando esse saldo do meu caixa, eu não tenho condições de pagar essas obrigações que eu tenho de curto prazo. E se der maior que 1, significa que eu tenho condições de pagar e ainda sobra dinheiro, certo? Então, agora vamos aos índices propriamente ditos. Índice de liquidez geral.
O que esse índice significa? Que eu vou pegar o meu ativo circulante mais o meu realizável a longo prazo, dividido pelo meu passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, lembra lá da estrutura do balanço? Ativo circulante, passivo circulante, realizável a longo prazo, passivo não circulante. Então, eu vou dividir isso e o que isso significa? Se der 1 ou mais que 1, significa que a longo prazo a empresa tem condições de arcar com as dívidas, as obrigações dela que ela tem a pagar. Então, se der 1, significa que o valor que ela tem é exatamente o valor a pagar, né? Se der mais que 1, significa que ela tem uma certa folga, e se der menos do que 1, significa que a longo prazo a empresa não tem condições de pagar as suas obrigações, arcar com as suas dívidas. E o índice de liquidez corrente? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que isso significa? Eu estou analisando dois valores de curto prazo. Então, eu quero saber se a curto prazo a minha empresa tem ou não tem condições de arcar com as suas dívidas e obrigações. Então, se esse índice der 1, significa que sim, a empresa tem condições, né, de arcar com as suas dívidas e obrigações de curto prazo. Já se der menor que 1, significa que a empresa não tem condições. E se der maior que 1, significa que eu tenho uma certa folga no disponível da empresa. Significa que eu consigo arcar com as minhas obrigações e ainda sobra um pouquinho de dinheiro. E o índice de solvência geral, o que significa? Eu vou pegar o meu ativo total, então são todos os meus bens e direitos, e dividir pelo meu passivo circulante mais passivo não circulante. Qual que é a diferença entre esse índice aqui, ó, de solvência geral e esse índice de liquidez geral? Aqui, ó, eu estou pegando o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Então, aqui eu não estou considerando, por exemplo, os investimentos, o imobilizado, eu não estou considerando vender tudo que eu possuo, né? Já nesse de solvência geral, sim, eu estou considerando, digamos, vender tudo que a empresa possui. Então, ativo total dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. A mesma coisa, se esse índice der 1, significa que se eu liquidar, né, vender tudo o que eu tenho condições de arcar com as minhas dívidas. Já menor que 1 significa que eu não tenho essa condição, e maior que 1 significa que se eu vendesse tudo eu conseguiria pagar essas minhas obrigações e sobraria algum valor. Então, geralmente nas licitações eles pedem índices maiores que 1, e algumas podem pedir até maiores ainda, né? Principalmente esse aqui do solvência geral. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco aí desses índices. Quero ver se eu faço alguns outros vídeos específicos sobre análise de balanço. Quando eu fizer, eu vou colocar aqui na descrição. E se inscreva no canal para que você receba a notificação quando eu postar mais vídeos como esse. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, por gentileza. Um abraço e até o próximo vídeo.